Olá, meus caros estudantes de Direito Constitucional, professor André Copete, domingo de Páscoa, trabalhando um pouquinho para tentar auxiliá-los no seu processo de estudo e no seu processo de formação no curso de graduação em Direito da Unijuí. Hoje vamos trabalhar nessa microaula a questão dos conceitos de Constituição. Constituição, se nós pegarmos num sentido etimológico da palavra, é tudo aquilo que constitui, que estrutura algo. É aquilo que dá estruturação para um corpo, por exemplo. Então, nós diríamos que a constituição do corpo docente do curso de graduação em Direito da Energia é da seguinte forma: é composto por tais e tais e tais professores. Nós diríamos que o indivíduo possui uma constituição forte, muscular do seu corpo. Entretanto, esse conceito ele tem uma pequena modulação quando é trazido para dentro do campo das ciências sociais e quando é trazido para o campo da ciência política e especificamente para o direito. Não perde aquele sentido originário de algo que constitui algo, como, né, a ideia de estrutura, mas passa a ser uma ideia de constituição através de estruturação, através de normas jurídicas. Eu trabalho um conceito num livro meu chamado Elementos de Filosofia Constitucional, de um conceito de constituição, constituição como projeto, como algo que está sendo lançado para o futuro, porque a ideia de projeto é esta. E, na verdade, contém essa ideia de estruturação, mas a ideia de estruturação como projeto, projeto político e projeto jurídico. Projeto político e jurídico de uma sociedade, um projeto político e jurídico de um Estado e um projeto político e jurídico de direito, de um Estado de direito, de um sistema jurídico. Então, uma primeira definição do que seria a Constituição é a Constituição como projeto, algo que é feito para o futuro. Uma Constituição não é feita para o passado. Então, a Constituição é um grande projeto. Assim como os arquitetos fazem os seus projetos de casas, de jardins, de edifícios, os engenheiros fazem seus projetos de pontes, de estrada, eles estão projetando algo para ser executado no futuro. Nós, da área do direito, projetamos aquilo que nos cabe projetar. Nos cabe projetar melhores formas de vida, normatização de melhores formas de vida, normatização da organização do poder, da organização do Estado, normatização dessas normas fundamentais de estruturação do Estado, normatização das normas que vão regular as relações dentro da sociedade civil, normatização daquelas situações que vão envolver as relações entre aqueles que têm o poder político e os que não têm, entre os governantes e os governados, normatização dos nossos direitos enquanto cidadãos, normatização de direitos de grupos e por aí vai. Então, isto é a ideia de projeto, porque, por exemplo, quando em 1988 foi feita a Constituição, nós estávamos saindo de um modelo de sociedade, uma sociedade que tinha um certo ranço autoritário, umas relações de poder extremamente restritas e controladas pelo Estado, as pessoas com uma série de liberdades restringidas, e a partir do momento de democratização nós fizemos uma reprojeção, nós reprojetamos a sociedade brasileira. Onde é que estava a planta desse projeto? Onde é que estava o projeto? O projeto estava num modelo de constituição. E os nossos projetos, nós não fizemos projetos através de desenhos, nós fizemos projetos através de normas jurídicas. Então, a Constituição, em primeiro lugar, ao meu modo de ver, e esse é um conceito que eu cunhei nesse livro Elementos de Filosofia Constitucional, a Constituição como projeto político e jurídico. Um projeto político e jurídico de bem-estar que pode ser traduzido num projeto de sociedade. Como é que nós queremos a nossa sociedade? Uma sociedade mais livre, uma sociedade mais tolerante, uma sociedade mais pluralista, ou ao invés disso, uma sociedade mais controlada, uma sociedade mais monolítica, diríamos assim, em termos de ideias, sem manifestações de pluralismo, etc. Uma sociedade em que os indivíduos podem perseguir uns aos outros? Não, não é nada disso. Nossa sociedade é uma sociedade pluralista, democrática, igualitária,
E também projetamos um modelo de Estado. Qual é o modelo de Estado? Nós queremos um Estado que aqueles que exercem o poder podem ou devem ter o seu poder controlado, limitado, sujeito às leis, ou nós queremos uma sociedade em que os poderes sejam ilimitados, autoritários, como são, por exemplo, nas ditaduras. Como foi, por exemplo, na ditadura de 1964 a 1985, em que os militares não tinham, a lei não atingia muito aos militares, eles faziam a lei para os outros. Exemplo, do ato institucional número 5, que permitiu perseguir os seus opositores políticos, prender e até em determinadas situações, chegaram a perseguir até a morte determinados indivíduos. Então, o Estado é um Estado limitado, ou seja, esse é o nosso projeto de Estado. Um projeto de Estado em que a lei atinge aqueles que ocupam o poder político. E, por fim, um modelo de direito, um projeto de direito. O nosso direito é hoje um direito igualitário, um direito democrático, pelo menos abstratamente na norma jurídica. Essa é a ideia do direito. Claro que nós sabemos que na execução do direito há uma série de problemas e há uma série de ineficácias, diríamos assim. Mas essa é a nossa ideia de Constituição. Constituição como um projeto de sociedade democrática, igualitária, pluralista. A ideia de um Estado controlado, sujeito às leis, em que os indivíduos não podem cometer, pelo menos em tese, abusos. E, por fim, um modelo de direito, um marco de Estado de direito, em que o direito deve ser democrático, deve ser igualitário, deve ser destinado a todos, em que o direito tem como finalidade corrigir diferenças e distorções e privilégios. E, portanto, tudo isso reunido num grande texto, que é o texto da nossa Constituição. Fora essa concepção, que é uma concepção que eu diria assim, genérica, cunhada num campo mais filosófico, no campo da filosofia do direito constitucional, nós temos aí pelo menos 4 outras grandes concepções de Constituição. A primeira concepção, a concepção sociológica. A concepção sociológica da Constituição, que leva em consideração a ideia da materialidade, ou seja, a condição de ser material de uma Constituição. Essa concepção material sociológica de Constituição foi cunhada por Ferdinand Lassalle no seu livro O que é uma Constituição, e Ferdinand Lassalle dizia o seguinte: uma Constituição deve refletir os fatores reais de poder que estão vigentes numa determinada sociedade. Uma Constituição deve traduzir as forças de poder político que estão em embate dentro de uma determinada sociedade, sob pena de se transformar apenas uma folha de papel. Ou seja, na verdade, Lassalle analisava que uma Constituição, o resultado normativo que seria uma Constituição, era, na verdade, o resultado de todos os embates que aconteciam entre as forças políticas dentro de uma sociedade. E a força política, o grupo político que tivesse maior poder, que tivesse maior força política naquele momento, ia fazer a tradução dos seus interesses para dentro da Constituição. Isso é uma concepção sociológica, que trata do ser de uma Constituição. O segundo grande conceito é o conceito político de Constituição. E esse conceito vem de um teórico, filósofo do direito, constitucionalista, cientista político, chamado Carl Schmitt. E Carl Schmitt, ele trabalhava uma ideia que, na verdade, era uma crítica a um sentido liberal de Constituição, porque os liberais trabalhavam a ideia de Constituição como garantia. Carl Schmitt vai trabalhar uma outra concepção de Constituição. Carl Schmitt vai trabalhar uma concepção política na qual o conceito de Constituição é o seguinte: Constituição é a decisão política fundamental decorrente de uma decisão do soberano. Ou seja, ele elimina a ideia em tese, de função de garantia, e ele trata da ideia da definição de Constituição a partir de uma teoria decisionista, que significa o quê? Que o titular do poder político soberano, no caso, pode ser, por exemplo, pode ser um monarca, como pode ser o poder constituinte, como pode ser um ditador também. E as decisões que são tomadas pelo soberano, são as decisões políticas fundamentais, são as decisões que devem estar na Constituição. Essa é uma concepção política e que, fugindo um pouco da ideia de Constituição como garantia, ela pode dar margem a interpretações
excessivas e até autoritárias do que pode significar uma Constituição. Uma terceira concepção de Constituição é a concepção jurídica. E aqui, nesta concepção, que é um conceito que interessa muito mais para nós, sem dizer que os outros também interessam, mas para o plano especificamente do direito como uma ciência e como uma tecnologia prática a ser aplicada à resolução de conflitos, esse conceito é um conceito que interessa muito. E esse conceito ele se centra na ideia da Constituição como um documento jurídico, como uma norma jurídica que tem uma função normativa de regulação das relações sociais. Não é simplesmente o resultado das forças políticas que vão fazer prevalecer os seus interesses, não é simplesmente o resultado de uma decisão política fundamental do soberano, mas é uma construção normativa que tem a finalidade de interferir nas relações sociais, políticas de uma determinada sociedade. Ela tem a função de regular aquela sociedade que criou o próprio texto constitucional. Então, Constituição como norma jurídica, Constituição como um documento jurídico que deve conter as principais regras de organização dos poderes, de organização do Estado, de limitação do Estado e também normas de atribuição de liberdades ou direitos fundamentais aos cidadãos. Mas o que se destaca dessa concepção é a força normativa, que também é uma concepção que nós poderíamos separar dessa concepção estritamente jurídica, por exemplo, a concepção estritamente jurídica de Hans Kelsen, nós poderíamos separar, traduzindo uma segunda acepção dessa concepção jurídica através da ideia de força normativa desenvolvida, a força normativa da Constituição desenvolvida por Konrad Hesse, que não deixa de ser uma concepção normativa de Constituição. E, por fim, uma quarta concepção que é absolutamente importante de estudarmos hoje, que ela é proveniente do constitucionalismo. A origem dela são as constituições do começo do século XX, especialmente a Constituição mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar, a Constituição alemã de 1919, quando se instala na Alemanha a República de Weimar. Então, nestas constituições são positivados os chamados direitos sociais, direitos que significam a possibilidade do Estado intervir numa determinada realidade para fazer a modificação dessa realidade, criando relações mais adequadas, criando relações mais igualitárias no campo material das relações, ou seja, em termos diríamos assim, de redistribuição de recursos escassos da sociedade. Essa Constituição, mas esse conceito de Constituição dirigente, ele é desenvolvido por um constitucionalista português, ainda vivo, chamado José Joaquim Gomes Canutilho, no seu livro, no seu texto, que até mostro a vocês aqui, chamado Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador, e nessa concepção de Constituição dirigente, ele diz o quê? Que a Constituição, através de algumas normas jurídicas que representam programas políticos do Estado para a realização de políticas públicas de intervenção na realidade e nas relações sociais, a Constituição determina ao Estado a realização de algumas políticas públicas que tenham o condão, que tenham a força e a potencialidade de modificar algumas relações que não sejam relações equânimes, igualitárias, equilibradas. Então, a Constituição, na verdade, e aqui, por exemplo, eu dou o exemplo da norma na Constituição brasileira que prevê o direito à saúde, né? A norma lá do artigo 196 que diz assim: a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença. Nesse artigo 196, a Constituição está dizendo para o Estado: faça políticas sociais e econômicas para reduzir o risco da doença.
Da mesma forma, o artigo 205, que trata do direito à educação, dizendo que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. A Constituição está dizendo, Estado, faça políticas públicas, família, você é responsável por realizar atos que propiciem o acesso à educação dos seus filhos, por exemplo. Então, na verdade, esse conceito de constituição dirigente é um conceito que ele determina uma nova função da Constituição, a função de dirigir as ações do Estado para a realização de determinadas políticas públicas. Não é preciso dizer que esse é um conceito de Constituição que está vinculado à ideia de Estado social e democrático de direito, que é uma das concepções que podemos atribuir ao sentido de Constituição que está presente na Constituição brasileira. Então, apenas para rememorar, nós temos, na verdade, poderíamos assim, saindo de uma ideia de Constituição cunhada pelo professor André Coppetti no seu livro Elementos de Filosofia Constitucional, Constituição como projeto, como algo que se lança para o futuro, um projeto político e jurídico de sociedade, de Estado e de direito. Depois vemos para conceitos tradicionalmente cunhados pela dogmática jurídica, que são os conceitos sociológico, a Constituição como resultado das forças reais de poder, dos fatores reais de poder. Ferdinand Lassalle, livro que é uma Constituição. Depois, o conceito político de Constituição, atribuído a Carl Schmitt. Constituição, ela contém a decisão política fundamental de quem detém o poder soberano. Terceiro, concepção normativa de Constituição. Constituição como uma norma jurídica que deve conter normas sobre organização e limitação do poder e concessão de liberdades. E, por fim, a ideia de Constituição dirigente de José Joaquim Gomes Canutilho, constitucionalista português, pelo qual ele diz que a Constituição tem uma função de modificação da realidade e existem normas dentro da Constituição que têm a função de dirigir, guiar a função do Estado para a realização de determinadas políticas públicas. Exemplo, a norma que estabelece o direito à saúde e o direito à educação. Bom, acho que por esse videozinho de 17 minutos e meio, podemos trabalhar um pouquinho melhor, rememorar as concepções de Constituição e auxiliá-los nessa etapa do processo de formação de vocês. Um beijo no coração de todos e até a próxima videoaula.